valor excede o de finas joias. Olá, bom dia, querido ouvinte, amada irmã. Vamos desfrutar de mais provérbios, desfrutar do programa Mães Amorosas, que oferece para vocês a leitura da Bíblia, oferece a pura palavra, né? A palavra profética e também a leitura de livros, nosso devocional Alimento Diário. Então vamos iniciar com provérbios, palavras de sabedoria, e ler o texto da autoria do irmão Pedro Dong, extraído do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida, e começa assim hoje, 7 de novembro. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios capítulo 27, versículo 7. Temos como título: A alma faminta, o amargo é doce. Sou filho de uma geração que passou pela guerra, uma geração que conhece o que é a fome, a escassez. Meus pais sempre deram muito valor ao alimento que se põe na mesa. Fui ensinado a não desperdiçar nenhum grão de arroz. Quem vive na fartura não tem a mínima noção do que seja não ter o que comer. Esbanja, não valoriza o que tem. Espiritualmente ocorre o mesmo. A Bíblia é o alimento para o espírito humano. Porém, em alguns lugares as pessoas são proibidas de tê-la e vivem famintas. Se você tem liberdade de ler a palavra de Deus, valorize. Se você tem acesso a livros cristãos que o ajudam a conhecer as Escrituras, leia-os juntamente com a Bíblia, valorizando cada grão deste alimento. Não pise em favo de mel. Valorize o alimento que tem. Graças a Deus. Hoje nós temos liberdade para ler a Bíblia em qualquer lugar. Temos alimento espiritual à vontade. Como o irmão falou, valorize. Devemos valorizar muito, porque muitas pessoas não têm como ler a Bíblia. É proibido. Muitos morrem por isso. Por isso, morre por ter a Bíblia em casa. Tem lugares que é assim. Nós temos total liberdade. Podemos pegar a Bíblia e ler onde quisermos, nas praças, sair pelas ruas. Nós temos essa liberdade. Por isso, devemos valorizar. Da mesma forma, quem tem comida, muitas coisas, fartura de arroz, feijão, carne, não podemos desperdiçar também, né? Essas comidas, porque ninguém sabe, nós não sabemos o que é realmente a fome. Graças a Deus nas nossas casas tem o café, almoço, a janta, muita gente não tem. Graças a Deus que nós temos e temos que valorizar. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amados irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos a mais um desfrute da mensagem de hoje, sexta-feira, cujo título é Apegar-nos firmemente à palavra. Temos um versículo para ler com oração, que está em Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, como disse, o tema da mensagem é apegar-nos firmemente à palavra. Deus fez o homem por um pouco menor que os anjos e o coroou de glória e honra, constituindo-o sobre
as obras de suas mãos. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículos 7 e 8. Portanto, Deus não sujeitou todas as coisas apenas a Cristo, mas também a nós, pois fomos unidos ao Senhor e fazemos parte de seu corpo. O homem Jesus, assim como nós, foi feito menor que os anjos, mas nada está fora do seu domínio. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, tornando-se o autor de nossa salvação. Amém? Quando cremos nele, nosso espírito foi salvo e hoje passamos pelo processo de salvação de nossa alma. Com a alma transformada pela vida divina, seremos capazes de sujeitar todas as coisas a Cristo. A morte de Cristo abriu caminho para sermos conduzidos à glória. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Confirmar em Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10. Satanás se achava indispensável para que Deus pudesse governar sobre criaturas do universo. Por isso, anelava ser co-rei com ele. Todavia, esse lugar fora reservado a Cristo, como revela o livro de Salmos. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Capítulo 2, versículos 6 e 9. Como Deus constituiu seu filho rei e Satanás não conseguiu esse lugar, este se rebelou e ainda hoje provoca as nações para que rompam laços com Deus e com seu ungido. Os governantes proferem palavras arrogantes contra o Criador, mas um dia todos serão confundidos. Em Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 5 diz: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar e no seu furor os confundirá. Ao contrário de Satanás, Cristo amou a justiça e odiou a iniquidade, por isso Deus o ungiu com óleo de alegria. Conferir Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hoje Cristo aguarda, assentado à destra do Pai, até que este ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Com a cooperação da Igreja nessa missão, os anjos estão a nosso serviço. À vista da tamanha responsabilidade, devemos apegar-nos com mais firmeza à palavra que ouvimos. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. É dessa maneira que traremos o governo de Cristo à terra. Aqueles que seguem a palavra de Deus de perto têm testemunhado milagres, sinais e prodígios. E isso prova que Deus está atuando por meio do Espírito. Para realizar a vontade do Pai, precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Isso ocorre quando a palavra habita em nosso coração. Assim somos arraigados e alicerçados em amor. Portanto, cumprir o desejo do Senhor não é uma obra individual. Precisamos uns dos outros
como Paulo nos ensina em Efésios, a fim de poder compreender com todos os santos. Ó Senhor Jesus, amém, é com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Podemos conferir essa passagem. Vivendo a vida da igreja intensamente, fazendo imersão na palavra, o grito de guerra, pregando o evangelho do reino, seremos preenchidos com a verdade, santificados e plenos da vida divina. Quando estivermos plenos da natureza santa e vivendo a realidade divina, Cristo será tudo em todos e governará a terra. Esse não será um governo meramente exterior, que usa leis para obrigar todos a se submeter, mas um governo orgânico. Daí em diante não haverá possibilidade de rebelião, pois Cristo será tudo em todos, nos céus e na terra. Tudo estará sujeito a Ele. Louvado seja o Senhor. Se lutarmos pelo reino com nossas próprias armas, será uma luta inglória. Não guerreamos contra homens, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Podemos conferir Efésios capítulo 6, versículo 12. Como lutaremos na terra contra quem está nos ares? Você já deve ter visto soldados russos e ucranianos utilizando drones para atacar o exército inimigo. Não há como esconder, nem sequer há tempo de fugir. É uma luta desigual, pois quem está no ar leva vantagem. Na guerra espiritual, Deus não quer que utilizemos as armas da carne, nosso esforço ou capacidade. Por isso, Ele nos dá a palavra, pois ela tem poder para destruir fortalezas e anular sofismas, como está escrito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Sofismas em grego é logismos, isto é, andar pela lógica. Se usarmos a razão para lutar, perderemos. A melhor estratégia é usar a palavra. Assim, toda a altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus e todo pensamento serão levados cativos à obediência de Cristo. Conforme o que você recebeu na leitura de hoje, você pode pegar um papel e anotar, fazer anotações aí nos pontos que você ganhou na questão da luz, né? Temos luz nessa palavra, também o Senhor nos dá uma direção e também temos admoestação. E você ainda pode depois orar e fazer um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Ó Senhor Jesus, amém. A palavra realmente venha ficar sedimentada em nosso coração, que ela não venha ficar apenas no nosso conhecimento, mas que nós venhamos praticar, todos nós possamos praticar essa palavra. A luz que eu ganhei, nós devemos nos apegar firmemente à palavra. E a direção é viver a vida da igreja intensamente. Ó Senhor Jesus. Senhor, aqui temos exemplos, né? Viver a vida da igreja intensamente, fazendo imersão na palavra, grito de guerra, pregando o evangelho do reino, né? São várias formas, temos várias formas de pregar o evangelho, né? Às vezes a pessoa pode alegar, eu não tenho tempo, né? Eu trabalho, eu não posso ir às ruas com os irmãos, mas nós podemos pregar o evangelho por meio usando a tecnologia, né? As redes sociais, que é uma ferramenta poderosa que o Senhor deu para todos nós também, nós podemos usar. Então, pregando o evangelho do reino, aí seremos preenchidos com a verdade, santificados e plenos da vida divina.
Se usarmos a razão para lutarmos, nós perderemos. É uma advertência que o Senhor dá para nós, né? Nós não podemos lutar usando a razão. Ó Senhor Jesus, na guerra espiritual, Deus não quer que utilizemos armas da carne, nosso esforço ou capacidade. Por isso Ele nos dá a palavra, pois ela tem poder para destruir fortaleza e anular sofismas, como está escrito em 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Ó Senhor Jesus, essa é a porção que o Senhor tem para nós nesse dia, e que o Senhor abençoe a vida de cada uma de nós, esteja abençoando todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, nos 4 cantos da face da terra, todos aqueles que crêem no poder sobrenatural que o Senhor tem nos céus, na terra. Ó Senhor Jesus, e sobre a vida de cada um de nós. Jesus Cristo é o Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Vamos fazer a imersão na sexta-feira? A presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, me dá prazer e alegria, oh, 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 a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor. A presença do Senhor me dá prazer e alegria, oh, 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 a presença do Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, Jesus é nosso Senhor. Graças a Deus, mais uma sexta-feira, né? Mais uma semana aí que a gente está findando amanhã com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ó Senhor Jesus, o que nos encoraja é saber que estamos uma semana mais perto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amamos a vinda do Senhor, que o Senhor possa aumentar esse amor aí, né? Pela sua vinda. E o Senhor também está querendo encontrar com a gente, né? É isso aí, vamos para uma festa que vai durar 1000 anos. Graças a Deus, essa nossa expectativa, nossa esperança, e nós cremos que vamos conseguir, né? Porque não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas é do Senhor usar a sua misericórdia, né? Me lembrei de um hino que fala, não é pelo estágio, né? Pelo tempo de vida que eu tenho com o Senhor, né? Tempo de vida de igreja, mas é pelo meu estado, né? Então o Senhor nos ache com o espírito fervoroso, né? E obediente à sua palavra, seguindo de perto aí o seu falar profético. Amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa sexta-feira. Que o Senhor seja com cada uma de nós. Nós já desfrutamos de manhã e continuamos desfrutando da tua palavra. Que o Senhor possa manter-nos na comunhão. Obrigada, Senhor. Lava-nos com o teu sangue precioso, que nada nem ninguém nos aparte dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado pelo seu sangue precioso, obrigada pela palavra, com a água da palavra, que também nos lava de toda a poeira do mundo. Obrigada, Senhor. Amém. Nós estamos lendo um livro difícil, né? Porque é de castigo, de disciplina, de julgamento, do seu adultério, né? Da idolatria, de não ouvir a palavra do Senhor.
Esse julgamento do Senhor continua hoje. Hoje nós vamos ler capítulo 16, a partir do versículo 44. E vamos até o capítulo 17, versículo 24. Ontem foi bem longo, né? Foram 3 capítulos, né? E hoje a gente vai ler um capítulo e meio. Ó Senhor Jesus, mas cheio de conteúdo, temos notas para você também. Vamos lá. Já abriu sua Bíblia? Então vamos ler. Capítulo 16, versículo 44. Tal mãe, tal filha. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas, e a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isto não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a antiguidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação, você que advogou a causa de suas irmãs. Diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram, elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Sodoma e Samaria voltarão a ser o que eram. Versículo 53. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhes de consolo. Quando as suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela. As filhas dos filisteus que a desprezam, você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Uma aliança eterna, versículo 59. Porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança.
estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhada e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação. Quando eu lhe houver perdoado tudo que você fez, diz o Senhor Deus. Vamos para as nossas notas aqui, né? Então, nós vamos entender o porquê que ele disse tal mãe, tal filha, né? Vamos lá. Nota 45. Jerusalém era como sua mãe, uma Meteia, que se casou com um amorreu. Povos que foram removidos de Canaã pelos israelitas. Porque seus pecados tinham chegado a um nível intolerável. Referência a Gênesis capítulo 15, versículo 16. A justiça de Deus parecia requerer que os israelitas deixados em sua terra também fossem removidos. Nota 46, 47. Os israelitas se tornaram piores que Sodoma, a cidade mal afamada por sua corrupção. Sodomia, o que quer dizer isso? É um ato sexual cujo nome decorre das perversões homossexuais em Sodoma. Então, referência para você, Gênesis capítulo 19, versículos 5 e 29 a 29. A sodomia é detestável. De acordo com Levítico, capítulo 18, versículo 22 e capítulo 20, versículo 13. Com frequência, a Bíblia compara cidades ou pessoas a Sodoma, que era considerada como o típico exemplo do mal e da degradação. Nota 56. A expressão "no dia do teu orgulho" se refere aos anos dourados de Jerusalém durante o reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Então, essa foi a melhor época aí de Israel, né? Quando os israelitas se orgulhavam, né, de Israel. Nota 59. A atitude de Jerusalém, ao desprezar o juramento e quebrar o pacto, seria respondida pela suspensão das próprias obrigações pactuais de Deus. O pecado de Judá era particularmente grave, porque a nação desprezou o juramento de obediência que fez ao Senhor no Monte Sinai. Quando ele diz, né, tudo que o Senhor disser, faremos, né? Você pode conferir. Êxodo 19, versículo 6. A geração atual tinha chegado ao limite da paciência de Deus. E, em certo sentido, Deus rompeu sua relação com essa geração, embora sem quebrar suas promessas pactuais. Vamos agora para o capítulo 17. A parábola das duas águias e da videira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia, raízes debaixo dela. Assim, ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos.
Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus, será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas, mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, pergunte agora à casa rebelde, será que vocês não sabem o que significa isso? Diga, eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará? Ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Versículo 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra. Quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos 4 ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Uma promessa de restauração, versículo 22. Assim diz o Senhor Deus, também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, farei e eu o cumprirei. Ótimo. Muito bom.
Muito bom, o Senhor pode todas as coisas, amém. Então agora vamos para as nossas notas, né? Que nos ajudam a entender, que nós lemos, né? Estou procurando ser o mais fiel possível aqui, né? Nas notas e referências, amém? Então, vamos, nota 17:2. Nós vimos um enigma aí, né? É um dito obscuro e misterioso. O que é um enigma? É algo misterioso, né? Ele encobre a verdade que comunica, enquanto a parábola elucida a verdade, né? Que lhe está subjacente ao colocá-la sob nova luz. Em Juízes, capítulos 14, versículos 12 a 19, nós vemos um exemplo muito bom de como o enigma podia ser desenvolvido e manipulado no uso popular. Então, o povo de Israel usava muito enigmas, né? Eu lembro de vários enigmas, mas me marca muito o de Sansão, né? A grande águia. Então, o enigma. Então, vamos decifrar esse enigma? Vamos lá. Nota 3. A grande águia, nesse versículo, é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele era um brilhante estrategista militar e sucedeu seu pai, chamado Nabopolassar. O cumprimento do enigma veio na campanha de Nabucodonosor contra Jerusalém no ano 597 a.C. e a consequente deportação de Joaquim e Ezequiel como parte da segunda deportação à Babilônia. Então, a gente entende aqui que o rei Joaquim e Ezequiel foram deportados ali ao mesmo tempo. O contexto histórico por trás dessa passagem pode ser encontrado em 2 Reis, capítulo 24. O Líbano se refere a Jerusalém. Antigamente, as montanhas do Líbano eram cobertas de cedros. Cedro é uma madeira muito preciosa, muito forte. O cedro se refere à dinastia de Davi, sua família real. O topo do cedro removido pelo rei da Babilônia era quem? Joaquim. Que foi levado para o exílio. A terra de comércio pode ser traduzida como terra de Canaã. Comerciantes e cananeus podem ser permutados em razão da afinidade dos fenícios com o comércio. O termo é ocupacional antes que geográfico. Aqui a expressão se refere à Babilônia, o grande centro comercial de toda a Ásia. Nota 5. A semente, nesse versículo, é o rei Zedequias de Judá, filho de Josias. Zedequias foi levado para a Babilônia. E ali, ele foi plantado ali, né, como a semente. Essa imagem, uma videira larga, de baixa estatura, cujos galhos se voltavam para a águia, né? Representa Zedequias, voltando-se para Nabucodonosor, a quem ele devia o seu poder. A videira copada pode ser de baixa altura para representar a perda de milhares dos principais cidadãos de Judá por deportação. Agora vamos falar um pouco da águia. Enquanto a primeira águia representa o rei da Babilônia, a segunda grande águia é o Egito. Essa águia é o faraó do Egito, Psamético, ou também conhecido como Ofra. O rei Zedequias de Judá procurou obter ajuda do Egito em uma tentativa de se livrar do jugo babilônico. Nós vimos isso, né?
nos capítulos anteriores aí. Nota 9, nós vemos uma pergunta aqui. Será que ela prosperará? Arrancar pelas raízes significa a abolição da existência nacional. Essa semente, né, tipificada aqui por Zedequias, foi para a Babilônia e foi plantada ali. Então, a pergunta aqui dizendo, será que ela vai prosperar ali? Será que não lhe arrancará as suas raízes? Então, arrancar pelas raízes significa a abolição da existência nacional. Neste caso específico, refere-se à deportação de Judá para a Babilônia. Então, mais uma pergunta no versículo 10. Não secará totalmente quando o vento do leste a tocar? O vento leste tipifica um instrumento da vontade de Deus. Nota 13. A expressão tomou da semente do rei e fez um pacto com ele descreve a instalação por Nabucodonosor de seu rei fantoche. Matanias, a quem deu o nome de Zedequias, depois que Joaquim foi removido do trono. O povo da classe alta da terra foi levado com Joaquim para a Babilônia. E essa semente, que tipifica Zedequias, né, morreu ali, na Babilônia. Os seus filhos morreram diante dos seus olhos e ele morreu na prisão. Nota 16 diz, essa profecia no meio da Babilônia morrerá, cumpriu-se. Em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7. Nota 19. Nabucodonosor, ele tinha um pacto com o rei Zedequias de Judá, que é chamado aqui de fantoche, né? Porque foi Nabucodonosor quem o estabeleceu rei. O juramento foi feito ao Deus de Israel, de modo que uma violação do acordo atrairia a ira do Senhor. A transgressão mais séria do rei não era contra Nabucodonosor, mas contra sua responsabilidade e lealdade para com Deus. E como consequência, Deus executou o juízo iminente de exílio e aprisionamento na Babilônia. Ele quebrou o pacto com o rei Nabucodonosor porque ele buscou ajuda com o rei do Egito. Então, quebrou o pacto com ele. Mas também quebrou o pacto com Deus porque não cuidou do povo. E o povo caiu em idolatria, desobediência, rebelião. O resultado disso tudo foi o exílio e morte. Bom, acho que foi desvendado o enigma, né? O próprio Senhor vai desvendando aí conforme a gente vai lendo, né? E as notas nos ajudam a compreender. Então, o enigma das duas águias e da videira, né? A primeira águia é Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia, e a segunda águia é o Egito. A semente é Zedequias, a semente da videira é Zedequias, né? E que não prosperou, porque ele foi cegado, humilhado, né? Os seus filhos, toda a sua descendência foi morta, portanto, ele não teve descendentes, e ele morreu na prisão, certo? Então, ele não prosperou. E ele que deveria ter sido fiel ao rei Nabucodonosor, porque ele tinha um compromisso, né, com aperto de mão, de ser fiel à Babilônia. Ele, então, não cumpre esse pacto e busca ajuda com a segunda águia, que é o Egito. Então, considerado traidor, ele é levado para a Babilônia e ali toda a sua descendência morre e ele morre na prisão. E o rei Joaquim continuou na Babilônia vivo, né? E dele procede quem?
Jesus Cristo, certo? Da linhagem de Davi, né? Zedequias não era diretamente da linhagem de Davi, porque ele era tio de Joaquim, né? Mas o Senhor preserva Joaquim vivo, e então o Senhor Jesus é descendente de Davi. Então, por isso tem o versículo 22, uma promessa de restauração. Então, no versículo 22 a 24, nós vemos o Senhor levantando aqui, né, um cedro que o próprio Deus vai plantar, né? E esse cedro aqui é o próprio Senhor Jesus, né? Descendente de Davi. O Senhor, então, ele é aquele que derruba a árvore alta e eleva a árvore baixa, né? E isso ele diz, se referindo ao Senhor Jesus, que dará continuidade, né, ao reinado de Davi e agora eternamente. Amém? Jesus é o Senhor. A gente vai ter mais oportunidade para compartilhar um pouco mais com vocês aí. Jesus é o Senhor. Então, ficamos por aqui e até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Mais uma vez, graças a Deus. Então, continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 106, a partir do versículo 13 até o 31. Provérbios capítulo 27, versículos 7, 8 e 9. A carta aos Hebreus, capítulo 8. Vamos iniciar os Salmos, o capítulo 106, a partir do versículo 13, que ainda fala a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aí fala assim: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhosas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também espalharia entre as nações a sua descendência, os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Hoje ainda não vamos terminar o capítulo 106, vai ficar para amanhã. Então agora sigamos a leitura lendo Provérbios, versículos 7, 8 e 9, que fala assim: quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar.
Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Amém. Agora vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 8, que fala assim: Jesus, mediador da nova aliança. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para não fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha que coisa mais linda. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, e imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. O 12, eu fui tocada com o versículo 12 aqui, que fala assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui quer dizer que nova aliança, nos arrependemos, nos afastamos das coisas que não agradam o Senhor. As misericórdias dele são ricas, e o Senhor tem prazer em nos perdoar, tem prazer nas misericórdias, e como fala aqui, jamais me lembrarei. O Senhor não lembra dos nossos pecados. O desejo do Senhor é que nós chegamos até Ele, né? Que nós andamos seguindo a palavra de perto. Amém? Bom dia. Até amanhã com mais uma leitura. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor.
seu